Graça e paz, amados, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe rica e abundantemente. Meus irmãos, e essa semana tivemos a chamada Semana Santa, onde as pessoas comemoram a Páscoa. Contudo, nós sabemos que a nossa sociedade não comemora a Páscoa da forma devida como ela deveria ser comemorada. Então, diante disso, eu vou trazer uma reflexão hoje para vocês que nos acompanham no canal, para que vocês entendam melhor, dentro de um contexto bíblico, o que a Páscoa ela é para nós cristãos. Então, dentro desse contexto, o capítulo 11 do livro do Êxodo, ele trata um pouco dessa proposta de Deus na instituição da Páscoa para a nação de Israel. Quando Deus chama Moisés e diz a Moisés que vai trazer sobre o Egito, a terra do Egito, não é a praga da morte, aonde do primogênito de Faraó até o primogênito dos animais, eles irão perecer com a passagem do anjo da morte, que era a última praga advinda sobre o Egito. E a palavra de Deus nos diz, no capítulo 11, eu quero ler alguns textos específicos, porque eu não quero ser muito longo nessa reflexão. No capítulo 11, versículo 6 e 7, 11, 6 e 7 do livro de Êxodo. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Ou seja, qual era a distinção que Deus estava fazendo aqui, dizendo aqui que fazia entre os egípcios e o povo judeu? Os egípcios adoravam várias entidades, não é? Ra, era o deus sol, era o faraó. E as outras entidades que havia na terra do Egito, como Anubis e tantas outras, Horus, e que eram reverenciadas e cultuadas. E Deus, através das pragas do Egito, humilhou todas elas. Por último, Deus humilha a entidade maior, que era Faraó, considerado um deus. E diante dessa distinção entre egípcios e hebreus, Deus mostra que o seu povo, aqueles que lhe servem, aqueles que guardam com ele uma aliança, com eles, o braço de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, virá sobre eles. É tanto como nós lemos no capítulo 11, o verso 7, quando o texto Deus diz à nação de Israel, através de Moisés, o profeta, diz que nem o cão, nem a sua língua, ele vai movê-la. Porque Deus fará distinção entre o seu povo e os egípcios. E assim Deus o fez. Deus trouxe a sua justiça sobre o Egito e sobre aquele povo que não temia, não se submetia, não se inclinava diante de Deus através de tantos prodígios que Deus fez na terra do Egito para mostrar aos egípcios que Deus, ele é o único Deus e somente ele deve ser adorado. E nessa insubmissão do Egito veio sobre ele a sentença divina. Porém, sobre aqueles que estavam submissos às ordenanças de Deus, no caso,
os filhos de Israel na terra de Gósen, que haviam recebido a ordem de Deus, conforme registra o capítulo 12 do livro de Êxodo, na instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do verbo hebraico pesam, que significa passar por cima. Os hebreus, eles se submeteram à determinação de Deus, e por se submeter à determinação de Deus, através do seu servo Moisés, o líder que Deus escolheu para libertar aquele povo da terra do Egito, Deus havia dito que cada família tomasse um cordeiro sem mancha, perfeito, para que este cordeiro fosse abatido, sua carne fosse assada com ervas amargas e o seu sangue fosse passado nos umbrais das portas. A carne assada com ervas amargas era para que o povo hebreu não esquecesse o sofrimento que eles tiveram enquanto eles estiveram na terra do Egito. Esse era o objetivo da carne assada com ervas amargas, para que eles não esquecessem o que eles sofreram na terra do Egito. O sangue que foi colocado nos umbrais das portas era o símbolo de uma aliança, de um compromisso de Deus com o seu povo que obedeceu. Ou seja, quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, todos os primogênitos, desde o filho de Faraó até o filho do animal, morreram. Porém, na terra onde os hebreus estavam, ninguém morreu, nenhum animal morreu, nada veio a perecer. Porque os judeus, os hebreus, obedeceram a determinação de Deus e colocaram sobre as suas casas o sangue do cordeiro. Este sangue era o símbolo de uma aliança de Deus com aquele povo. A própria palavra de Deus diz, no capítulo 9, verso 22 de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Deus estava ali estabelecendo com a nação de Israel um compromisso de fidelidade, um compromisso de segurança, um compromisso de ajuda, de socorro, um compromisso de responsabilidade com aquilo que ele diz. Ele disse para o povo, faça. O povo fez e Deus cumpriu com a sua promessa. Quando o anjo da morte chegou na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, e eles viram a marca do sangue, o anjo da morte passava e ali ninguém morria. O cordeiro apontava para Cristo. A forma como ele foi feito, no caso, assado com ervas amargas, simbolizava todo o sofrimento de Jesus, como é registrado no livro do profeta Isaías. Ele levou todas as nossas dores, ele levou os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, conforme diz João, capítulo 1, verso 14 e capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi revelado em Jesus. Jesus era aquele cordeiro que foi assado com ervas amargas, simbolizando o sofrimento do povo de Deus na terra do Egito, mas que apontava também para Cristo, o sofrimento de Cristo por nós na cruz do Calvário. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ele tomou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que ele cravou na cruz os nossos pecados e rasgou a cédula que havia de acusação contra nós. Havia uma nota promissória, havia um pagamento que nós tínhamos que fazer, só que nós não tínhamos condições de pagar. E Jesus, como o Cordeiro de Deus, que foi manifestado aos homens,
morrendo na cruz, como Paulo diz, que o mistério de Deus que estava oculto agora foi manifesto aos homens. Esse mistério que estava oculto foi manifesto. Foi morto. E na sua morte ele levou sobre si os nossos pecados. E o castigo sobre ele nos trouxe paz. Paulo diz aos Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos agora paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Páscoa não é simbolizada pelo coelho que coloca ovos de chocolate. A Páscoa, a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, o qual ele passou. Páscoa, como a palavra Páscoa significa passar por cima, ele passou por cima de tudo. Ele passou por cima de Satanás, porque no Éden já havia a promessa que da semente da mulher nasceria uma que esmagaria a cabeça da serpente. Ele mais esmagou a cabeça de Satanás. Ele na cruz ele venceu o pecado. Na cruz ele anulou, ele cancelou a cédula de acusação que estava lá contra nós. Ele passou por cima de todas as coisas. E como ele passou por cima de todas as coisas, ele se fez vencedor em nosso lugar. Ele venceu por nós. Ele nos santificou. Ele nos adotou para Deus. Ele se tornou o símbolo maior do que há entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem, diz Paulo a Timóteo 2:5. E é por Jesus que a palavra de Deus diz que fora dele não há salvação. Ele é a nossa Páscoa. A verdadeira Páscoa está em Cristo. É tanto que quando ele vem e morre na cruz do Calvário, a sua carne, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Moído literalmente. Toda sorte de dor ele sentiu por nossa culpa. Isaías 53, versículo 4, 5, retrata bem isso. Quando o profeta diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus tomou tudo de ruim que havia em nós. Tudo de ruim que estava destinado a nós, inclusive o inferno. E nos absolveu da condenação eterna a partir do momento que nós acreditamos no que ele fez na cruz. Porque na cruz ele nos resgata, na cruz ele nos redime, na cruz ele se coloca diante de Deus como nosso advogado, na cruz ele se coloca diante de Deus como nosso intercessor. Na cruz ele se coloca diante de Deus como nosso único mediador. Na cruz ele executa o propósito de Deus, que era remir o homem dos seus pecados. Então Jesus, ele é a verdadeira Páscoa. Se você ainda, como crente, tem esse mau hábito de trazer presentes para seus filhos ou netos, dando a entender que a Páscoa se comemora com ovo de chocolate ou com coelho, você está destruindo, desencaminhando a sua família, a sua geração. Sente-se com seus filhos, com seus netos. Ensine-lhe que a nossa Páscoa é Cristo, ele é o nosso libertador.
A Páscoa também é um símbolo de libertação. Ela simboliza restauração. Ela simboliza uma nova fase na vida do ser humano, assim como simbolizou para a nação de Israel. Após a instituição da Páscoa, no meio do povo hebreu, eles foram libertos do cativeiro egípcio de Faraó. Cristo, como a nossa Páscoa, ele nos libertou do Egito no aspecto espiritual e nos deu nova vida e nos fez assentar em regiões celestiais. E porque ele nos fez assentar em regiões celestiais, nós agora fomos revestidos da autoridade de Jesus por aquilo que ele conquistou na cruz. Nós antes éramos trevas, agora somos luz. Nós não tínhamos pai, nós não tínhamos herança, mas agora temos um pai, temos herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós antes éramos como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Nós agora temos o sumo pastor e bispo das nossas almas, que nos conduz a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Temos Jesus Cristo, aquele que assumiu uma aliança com Deus e conosco. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, quando se fala da instituição da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, 11, 23 em diante, Paulo diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. O Cordeiro de Deus, que ia morrer na cruz, pega o pão, traz ao pão a simbologia do seu corpo. Porque Isaías disse que ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. O corpo de Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele aqui pega o pão simbolizando o corpo. Verso 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui não está dizendo chocolate, coelho, não. Está dizendo o pão que simboliza o corpo de Jesus. E depois ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E ele diz que este cálice é a nova aliança no sangue dele. Assim como o sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais da porta, por determinação de Deus, servia de sinal, de compromisso à palavra, de obediência à palavra. E por eles se comprometerem com a palavra e obedecerem à palavra, eles permaneceram vivos e intactos. Aquele que assume um compromisso com Cristo, que faz um pacto com Cristo, ele faz um pacto de sangue, o pacto do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E este sangue é o sangue de uma nova aliança. Aliança é compromisso. Aliança é respeito. Aliança é honra.
Aliança é compromisso, aliança traz responsabilidade, e todos nós que nos envolvemos com uma aliança com Deus através de Cristo, temos a responsabilidade de estarmos submissos a essa aliança. Jesus Cristo diz lá no capítulo 6 de João, numa narrativa em que muitas pessoas o estavam seguindo, quando ele multiplica pães e peixes. A multidão aumenta no dia seguinte para comer pão e peixe. E Jesus disse: vós me segueis não pela palavra que eu vos tenho ensinado, mas pela comida que vos tenho dado e tem matado vossa fome. Ou seja, as pessoas estavam indo a Jesus, não por um compromisso sério, não por uma responsabilidade, não porque queriam segui-lo, servi-lo e amá-lo, mas porque queriam obter alguma coisa dele. Aí Jesus diz: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava falando justamente isso, do pão e do vinho. E mais adiante no capítulo 6 ele diz que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus foi o pão de Deus para nós. E ele fez uma aliança conosco. E essa aliança nos trouxe vida, essa aliança nos traz livramento. Esta aliança nos cobre, nos imuniza das investidas de Satanás. Lógico que Satanás não vai deixar de investir, mas como diz a Escritura, como nos ensina a palavra de Deus, ele não tem cobertura, nós temos cobertura. Por quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Ele não tem com quem se revestir, nós estamos revestidos da armadura de Deus, do capacete da salvação, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, cingindo os lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, embraçados com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a palavra. Nós temos uma aliança. Essa aliança, ela nos imuniza, porque ela nos qualifica para vivermos a vida de Deus aqui neste estado, nesse plano material. Uma vida, é verdade, de muito sofrimento. Uma vida de muita batalha. Como Judas diz, no versículo 3, ele diz aos cristãos que assumam uma posição de batalhar de uma vez por todas pela fé que um dia foi entregue aos santos. A fé verdadeira, a fé fundamentada em Deus, abalizada na sua palavra, para que a gente possa viver conforme diz o apóstolo Pedro, de forma sóbria, justa e piedosamente. Portanto, meus queridos irmãos, vos revistais de Cristo, vos revistais de tudo quanto procede de Deus. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Por isso a nossa vida, ela se tornou, por mais difícil aqui neste plano físico que ela seja, porque nós estamos ainda neste corpo mortal, nós conseguimos contemplar os céus, nós conseguimos contemplar a glória, porque em nós habita o Espírito Santo da verdade, e que nos deu a certeza e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,
e 16. E essa alegria de sermos filhos é que nós sabemos a quem servimos, aonde estamos e para onde iremos. Nada nesta vida pode nos roubar a alegria da salvação. Porque salvação só Jesus pode dar. Nenhum outro ser pode, só Ele pode. Portanto, meus queridos, amados, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Que Deus abençoe você, que você possa ser alcançado com esta palavra, pelo Espírito Santo, possa ser alcançado o teu coração. Que você possa cada dia se envolver com a palavra, se envolver com o reino de Deus. Uma coisa eu quero lhe dizer para a gente encerrar. Só quem conhece, só quem se envolve, só quem se compromete com o reino de Deus e Deus é que pode ver as coisas do reino e sentir o poder deste reino. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus, nós te abençoamos, hoje e sempre. Amém.